Bom dia, gente. Essa é a aula O Mundo Grego e a Democracia, tá? Pra gente começar, a gente tem um mapa aí da Grécia, tá? Ela fica localizada ali ao sudeste da Europa, tá? A Grécia é banhada ali por diversos mares, o que vai facilitar, né, a saída do grego para fora, né, do seu local de origem, né? Esse uso do mar. Aí nesse primeiro slide a gente tem um resumo da aula, tá? Então tem algumas ideias aí pelas quais eu vou passar ao longo da aula. Inicialmente a gente tem aí a escrita linear e linear B. Essas escritas são importantes porque vão ali revelar um pouco do mundo grego a partir da civilização micênica, né? Que é uma das primeiras civilizações ali da Grécia que vai dar origem, né, ao que seria se tornar-se grego, né? O que é ser grego, né? Então esse ser grego começa a ser feito, né, a partir da civilização de Micênica. É importante a leitura aí de clássicos como Ilíada e Odisseia de Homero, né, porque elas vão falar da transição do herói. Essa ideia do herói, né, é uma ideia greco-romana que ela vai ser reproduzida até hoje, né, por exemplo, nos filmes da Marvel, da DC, né. Mas esse herói greco-romano, né, narrado por essas histórias, ele normalmente está na sua casa, numa situação de conforto, e aí alguma coisa vai levar ele a sair dessa situação de conforto. E ele vai viver uma grande jornada. Ao longo dessa grande jornada ele vai ter desafios, né, que vão ali tornar a história dele, né, algo válido o suficiente para ser contada para os outros, né, essa grande jornada. Essa grande jornada, então, ela é contada a partir dos chamados aedos, que são essas histórias orais, né, contadas ali, né, sobre grandes feitos de grandes pessoas, né? Essas grandes pessoas são os heróis gregos, tá? E esses vários heróis gregos, né, eles vão compondo a chamada mitologia grega. São esses heróis que vão fazer ali parte do imaginário dos gregos, né? Tanto de alguma maneira da sua descendência, quanto também da sua própria postura de vida, tá? É importante a gente entender esses heróis para a gente entender a cultura e o modo de vida grego. Os gregos eles vão debater, né, a política, né, e a realidade deles nesse espaço da ágora, né? A ágora é um espaço, né, público ali, né, de debate público no meio da polis. A polis é a cidade, né? Dentro dessa cidade você tem a ágora do meio, normalmente no centro da cidade. Mas essa polis, né, essa cidade-estado, né, que é a mesma coisa, ela vai ter um centro de debate político. Esse debate político ele é central para você ter a democracia. Demo de povo, cracia, poder. Então, democracia é o poder do povo. Esse poder do povo acontece na ágora, que é um dos ambientes políticos dessa polis, dessa cidade-estado. A gente tem então aí a realeza micênica, tá? A partir do escrito linear B, essa realeza micênica que vai dar aí a origem, né, do que vai se tornar-se esse mundo grego, tá? Que a gente vai falando ao longo da aula. Essa sociedade ela vai ser organizada então pelo rei, o Anax, né, que vai estar no centro do poder. Ele vai ter os escribas, né, esses escribas que vão ter ali domínio das letras e dos números, né, vão possibilitar que junto com o rei eles tenham um controle dessa sociedade. Então você vai ter uma realeza burocrática, ou seja, o rei vai centralizar o poder junto com esses escribas, né? E ele vai dominar tudo por meio do quê? Do controle das informações, do fluxo de produtos, né? Os escribas eles vão funcionar como uma espécie de administradores do rei, que vão estar ali obedecendo às ordens do rei, tá? Então a gente tem aí, em todos os graus da administração palaciana é com efeito um vínculo pessoal de submissão que une ao rei os diversos dignatários do palácio. Não são funcionários a serviço do Estado, mas servidores do rei encarregados de manifestar em toda parte onde sua confiança os colocou este poder absoluto de comando que se encarna no monarca. Além dos escribas aí, né, junto com o Anax, a gente vai ter o rei, né, a gente vai ter a figura aí da aristocracia guerreira, né, esses homens de carros. Por que carros? Porque eles estão com aqueles carros de cavalo, né, que vão funcionar ali, né, como os carros de guerra, que vão ter um grande poder bélico nessas guerras, tá? A gente vai ter também aí as áreas rurais, né, os damos, os oicos, onde vai ter ali os aldeões, né, vivendo do cultivo coletivo, né, em áreas coletivas, e o palácio vai administrar e centralizar, né, o domínio sobre essas áreas rurais, tá? Isso vai possibilitar, né, que os escribas mantenham o poder e a riqueza na mão do rei e dos escolhidos pelo rei. Esse acúmulo de riqueza vai possibilitar ali que os gregos saiam da Grécia e vão a outros locais, né, fazer expedições, né? E a gente vai ter os dórios aí que vão invadir essa realeza micênica, né? E vão fazer com que essa realeza vá se isolando, né? Virando uma economia puramente agrícola, né? Essa economia agrícola, né, dos gregos se isolando vai possibilitar que essa cultura grega, né, comece a ser formada
Até porque quando você tem alguém te invadindo o seu território, você começa a se perceber diferente desse outro. Então esse isolamento dos gregos propiciou que eles se unissem também de alguma maneira. As grandes famílias dos eóicos aí então vão ganhar poder, né? Principalmente com a vida militar, né? Vão começar a acumular riqueza e a gente vai ter aí o surgimento das chamadas, né, cidades-estados, as polis, né? Após a queda então aí, né, do crise da soberania micênica, né, com a invasão dos dórios, né? A gente vai ter aí uma mudança na metalurgia, que vai avançar do ferro, né, sucedendo o bronze. A cerâmica vai começar a ganhar outros traços, por exemplo, com a decoração geométrica em vez de uma decoração animal, vegetal, né, mudando aí um ambiente que está parecendo uma mudança, né, de um ambiente rural para um ambiente mais urbano, tá, gente? E o Anax vai perder o poder, né, para os basileus, né, que vão ser esses soberanos aí novos, tá? Esses soberanos que vão surgir da sociedade rural, né, que após a invasão dos dórios, né, os micênicos vão se isolando na área rural e dessa área rural a gente vai ter esses novos soberanos surgindo, os basileus. Essa sociedade ela vai ser formada ali por sacerdotes, guerreiros, agricultores, né, e eles vão discutir nesse ambiente da ágora, né, gente, que é um ambiente ali central da cidade, uma espécie de praça pública, onde os cidadãos vão se encontrar ali para fazer os debates, né, necessários para a cidade. E a gente também tem a Acrópole, tá, gente? A Acrópole, ela consagra doravante a seus deuses, é ainda a si mesma que a comunidade projeta sobre o plano do sagrado, assim como se realiza no plano do profano, no espaço da ágora. Desde que se centraliza na praça pública, a cidade já é, no sentido pleno do termo, uma polis. Ou seja, gente, a polis, né, esse espaço é uma cidade, né, onde você tem esse espaço de debate público, tá? E a ágora, né, vai simbolizar isso. A Acrópole, né, que seria aí no caso da imagem a de Atenas lá no alto, né, ela vai ser esse símbolo aí, né, ligado aos deuses, né, que vai ligar a comunidade e unir ela de alguma maneira. É o universo espiritual da polis, gente. Quando a gente pensa o universo dessa a cultura, né, o dia a dia dessa cidade, a gente tem que lembrar que a palavra vai ganhar poder, tá? Nessa polis, o debate político, o confronto de ideias diferentes dentro desse espaço público da ágora, né, no meio da cidade, ele é muito importante. E a gente vai também ter outro fator importante que é a publicidade dos atos, ou seja, aquilo que é debatido, aquilo que é decidido, aquilo que vira lei, por exemplo, tem que ser publicizado para a população tem que saber, tá? O que está sendo feito. A escrita, então, né, você saber ler e escrever, vai se tornar um bem comum, ou pelo menos dos cidadãos, né, de quem é considerado cidadão nessa sociedade, o que são poucas pessoas, tá? A gente tem muita gente que é escravizada, tem as mulheres que não estão participando disso. Isso significa reconhecer que ela é por direito acessível a todos, aceitar submetê-la como debate político ao julgamento de todos, com a esperança de que definitivo será por todos aceita e reconhecida. É aquele princípio da lei, tá, gente? A lei ela é feita no espaço político, mas ela tem que ser, né, reconhecida por todo mundo. Para quê? Para que ela tenha funcionalidade, tá bom? Dentro desse espaço da ágora, né, uma ideia importante aí da gente pensar é a ideia da isonomia, tá? Nesse espaço da ágora, do debate político, da democracia, é importante que a gente tenha igual participação de todos no poder. E isso vai gerar a criação de uma série de mecanismos, como a gente vai ver lá na frente, de participação popular de diversas camadas da sociedade, tá? Então a isonomia é essa ideia de igual participação de todos no espaço de democracia, no espaço da ágora, tá bom? Durante esse período a gente vai ter o surgimento aí também dos soldados, né, que vão ganhar o status de cidadania, né? Os soldados, né, vão ser importantes aí, né? O exército é um elemento importante para a manutenção dessa Grécia, para se defender das invasões exteriores e tudo mais. Então esses soldados, né, com as conquistas, eles vão ganhando um pouco mais de poder. A gente tem aí uma aristocracia militar, ou seja, uma aristocracia é algo que é de poucos. A gente tem uma elite militar, né, que seriam os hípeis, e a gente tem os hoplitas, que são ali soldados cidadãos, que vão ali ganhando poder durante essas novas conquistas, né, que são pessoas ali de baixo poder aquisitivo, mas que vão ali poder de alguma maneira ascender socialmente de alguma maneira, tá? A gente tem as duas principais cidades, né, as duas principais cidades-estados gregas é Atenas e Esparta. Em Atenas aí a gente tem que lembrar que é uma cidade que vive, né, perto ali da região marítima, então eles vivem ali da pesca, da navegação e do comércio marítimo. Em Atenas a gente tem uma aristocracia, né, ou seja, um governo de poucos, esse governo de poucos, né, chamado de eupátridas. Eles vão ocupar os principais cargos públicos, a gente também vai ter artesãos, comerciantes, soldados.
E a gente vai ter, né, uma sociedade ali que vai ter poucas pessoas com poder e dinheiro. E isso vai gerar muita pobreza e muita insatisfação popular. Então essa insatisfação popular, né, vai exigir, por exemplo, a maior participação política do povo e o fim da escravidão por dívidas, né? Algo que o legislador Solon, por exemplo, vai tentar fazer de alguma maneira, né? Botando fim à escravidão, mas ele vai manter os cargos na mão de poucos. Isso vai gerando uma série de insatisfações, tá? A gente tem o século de Péricles, que já é lá na frente, né? E Péricles vai criar o Tribunal Popular. Isso vai permitir que 6.000 cidadãos participem, né, das decisões políticas, né? Então, atendendo a essa demanda popular de maior participação política. Antes de Péricles, a gente tem Clístenes, né? Clístenes eles vai também criar alguns mecanismos aí de participação popular. Dentre elas, a Assembleia do Povo e o Conselho dos 500. Esses órgãos aí, né, eles vão ter aí, vão ser compostos por pessoas, né, consideradas cidadãos dentro da sociedade ateniense. A Assembleia do Povo vai votar leis, vai decidir sobre dinheiro público, né? Você tem que ser maior de 18 anos e você tem que ser filho de pais atenienses, né? Ou seja, tem uma dependência também de ligação com o passado e com aquela região, né? Você tem que ser filho ou você tem que ter nascido naquela região para ter essa cidadania. Isso é algo presente em diversas sociedades greco-romanas, tá? Para você fazer participar dessa polis, dessa cidade-estado, dessa ágora, você tem que ter nascido ali ou ter algum tipo de ligação genética, normalmente com aquele local, tá? A gente tem o Conselho dos 500 aí também, né, que participa uma grande parte da população. E a gente tem aí o ostracismo, né, que é o que? É você expulsar da cidade-estado aquelas pessoas que vão contra a democracia, que vão contra a ágora, que vão contra aquilo que está sendo feito, né, de governo coletivo do povo. Quando alguém vai contra isso, por exemplo, tentando instaurar um império, tentando dar um golpe de estado para virar imperador ou rei, essa pessoa vai ser julgada como pela lei do ostracismo e ela vai ser expulsa daquela cidade-estado por 10 anos. Relembrando aí, escravizados, mulheres e estrangeiros, né, pessoas que não nasceram naquela cidade, não vão ser considerados cidadãos, tá? Não vão participar politicamente, ou seja, a participação política, os cidadãos dessa cidade é um grupo bem pequeno, tá? De alguma maneira, porque a gente tem uma sociedade onde você tem um vasto número de pessoas escravizadas e mulheres, por exemplo, que não estão participando, tá? Esparta aí, né, a nossa segunda grande cidade greco-romana, ela já não está perto do mar, né, como tem Atenas. Atenas está perto do mar, fazendo comércio e tudo. Esparta não. Ela está numa área no alto das montanhas, em uma área que não é fértil, que não propicia a agricultura. Essa falta de terra férteis, né, vai levar os espartanos a conquistar seus vizinhos para poder utilizar, né, dessas terras também. Eles se reúnem, né, em vilarejos, né, e existe também uma elite espartana e uma aristocracia espartana que governa, que dá ordem, né, a essa polis e a esse governo, tá? É uma sociedade extremamente militarizada, né? O espartano ele nasce, cresce e vai morrer com a guerra fazendo parte do seu dia a dia, né? Os homens espartanos passavam a maior parte da sua vida na guerra do que em Esparta em si. A política espartana é uma política de poucos, tá, gente? Poucas pessoas são cidadãos nesse esquema. E a gente vai ter aí 3 principais órgãos. A Gerúcia, que é um órgão de anciões, a Apela, que são aí cidadãos com mais de 30 anos, e o Eforo. A Gerúcia cria as leis, a Apela vai decidir sobre as leis e a Éfora vai aplicar essas leis, tá? É algo parecido com o que a gente tem hoje em dia no nosso sistema também. A sociedade espartana aí também ela era dividida em 3 grupos sociais, tá, gente? A gente tinha os espartanos, os periecos e os ilotas. Os espartanos eram descendentes, né, dos dórios e eles vão ter aí direito à cidadania, vão ter os melhores cargos, né, e as melhores terras. Os periecos eles não são cidadãos, eles são livres, artesãos, comerciantes, agricultores, né, uma espécie de classe média ali, mas eles são homens livres, sem cidadania. Os ilotas eles já são descendentes dos messênicos, que foi um povo, né, submetido, ou seja, escravizado pelos espartanos. Os ilotas eles são propriedade do governo e eram entregues, né, aos cidadãos espartanos para que fossem utilizados como mão de obra, né, na sua plantação, enfim, no que fosse necessário. Como os ilotas são a maior parte, né, dessa população, eles vão se revoltar com frequência. A gente vai ter aí a crise da cidade, tá, gente?
com o desenvolvimento ali da cultura greco-romana, da cidade-estado, a gente começa a ter a formação de escolas do pensamento, aquelas escolas que vocês vão estudar lá na filosofia. Mas essas escolas do pensamento, elas vão ali ter diversas posturas, ideias, né, que vão entrar em conflito nesses debates políticos. E esses debates políticos, né, esses conflitos, né, vão gerar aí uma série de discussões e vão culminar, né, em uma série de reformas dentro do Estado romano, né? É aquela ideia de que você está se repensando ao fazer as coisas, tá? Durante esse período a gente também vai ter aí um reatar das relações comerciais com o Oriente, tá? Com a África, com a Espanha, o Mar Negro. E isso vai propiciar uma exportação para troca, né? Os gregos vão começar, por exemplo, a fabricar mais vinha e oliveira, porque são produtos que você consegue trocar no exterior por um valor maior. E junto disso a gente vai ter uma sedução maior pelo luxo, né? A ostentação e a riqueza do Oriente vão fazer com que a aristocracia e esses guerreiros, esses militares, comecem a se seduzir pelo luxo, a utilizar desses luxos, dessas joias, dessas roupas caras, entende? A gente também vai ter com esse comércio, né, um espírito do lucro que vai fazer com que a gente tenha um avassalamento da população, ou seja, a população vai ficando mais pobre, porque a riqueza vai ficando na mão de poucos. E aí a gente vai ter um fluxo também maior para as cidades, né? As cidades vão ter, por exemplo, diversos artesãos aí, né, cada vez mais presentes nos seus meios urbanos, tá? Pessoas que estão ali fugindo muitas vezes do campo para ir para a cidade também, tá? Já que esse campo está sendo ali dominado, né, de propriedade de alguns. E aí você fica dependendo, né, desses proprietários. Existem dois conceitos gregos aí que eu trouxe para vocês que são interessantes da gente pensar, entender para pensar as próximas 3 aulas, né, sobre esse mundo grego-romano. O primeiro é hybris, né? A hybris é essa ideia de arrogância, do orgulho, né? É uma coisa que está ligado com o ego, né? E que está ligado lá com os heróis, né? Quando aqueles heróis estão cheios de ego, né? E estão se achando o máximo, né? E por isso eles vão lá e às vezes terminam, né, quebrando a cara, né? Achando que vão dar conta do inimigo e chega lá e leva uma porrada. Quando a gente tem essa parte da mitologia grega narrando isso, é exatamente a hybris, essa arrogância. Esse é um valor que ele vai ser muito debatido na época, né? Por quê? Porque é essa sociedade que ela está buscando ali, né, de alguma maneira, uma vida sem impurezas. E essa vida sem impurezas, a busca por uma vida sem impurezas, leva a um debate sobre essa híbris, sobre essa ideia de arrogância, de você viver com arrogância, de você viver com orgulho à frente. E isso vai gerar os debates, né, que vão inclusive mudar as leis, né? As leis que antes eram debatidas ali a partir da importância de uma pessoa, agora começam a ser debatidas a partir dos fatos, por exemplo. Em contraposição, né, esse cosmos humano da híbris e da arrogância, a gente teria uma outra ideia debatida que seria quase que oposta à híbris, que é a ideia de sofrosine. A sofrosine seria exatamente o justo meio, o ponderado, sem excesso, com proporção. Então, se a gente tem a híbris, que é o que está com excesso, esse aqui é o do bom senso, a sofrosine. É a ideia de você ficar ali pelo meio, de você pensar nas coisas em vez de agir com o ego, com a força, tá bom? Então, híbris, arrogância, tá? E sofrosine, bom senso, tá? Em meio a essa discussão, né, gente, de híbris, sofrosine, entre a gente ser arrogante e a gente ter bom senso, a sociedade grega vai se formando. E aí a gente tem que lembrar que essa sociedade está sendo formada por cidadãos que tem que viver com essas duas ideias, tá? O futuro cidadão deve ser exercitado em dominar suas paixões, suas emoções e seus instintos. A sofrosine submete assim cada indivíduo, em sua relação com o outrem, a um modelo comum conforme a imagem que a cidade se faz do homem político. É essa ideia de leis, tá, gente? A híbris, por exemplo, levaria você a cometer assassinatos. A sofrosine seria você ter o bom senso de não cometê-los, e para isso você cria um sistema de leis que vai normatizar essas leis, né, para todos os cidadãos. Vai normatizar uma sofrosine para todos os cidadãos, o bom senso em todos os cidadãos. Essa igualdade, então, né, vai residir na lei, a igualdade dos cidadãos vai residir na lei. Solon, então, né, o legislador Solon, ele vai criar uma moeda própria de Estado, né, um meio ali de você facilitar as relações comerciais, e o território vai ser dividido em 10 tribos, e cada uma dessas tribos, né, vai ter 3 classes aí. Essas 3 classes, gente, é uma ligada a um meio urbano, outra a um meio rural e outra a um meio marítimo, que é para fazer o escoamento dessa produção, né, e troca comercial.
Então é uma organização, né, extremamente racional da sociedade, tá? Você tem que ter ali 3 níveis de produção e de diálogo, né, urbano, rural e marítimo, onde você vai ter um sistema de produção e de, enfim, fluxo de pessoas, comércio e tudo. E você tem o elemento das 10 tribos, né? Cada uma vai ter esses 3 elementos. E aí essas 10 tribos, elas vão dividir o seu período de ocupação do governo em 10 períodos. Ou seja, o ano tem 10 períodos e tem 10 tribos que governam. Então cada uma das tribos vai ter um período do ano para estar ali na frente do governo, tá? Assim eles conseguem dividir o poder, tá bom? É aquela ideia de isonomia, de poder igual para todos, tá? De todos ali terem acesso ao poder. Esse período, então, gente, da filosofia grega ali, a gente vai ter um período que a gente vai deixar as mitologias de lado, ou seja, aqueles deuses e heróis gregos, e aqui no final, com a cidade-estado, a gente vai ter o surgimento maior, uma ascensão, né, da razão sobre a mitologia, tá bom? A razão, as ideias, o debate filosófico vai ganhar a frente da mitologia que vai ser deixada de lado. Essa mitologia, gente, ela era pautada no quê? De que o universo é uma hierarquia de poderes, ou seja, de poder e submissão. Isso garantia, por exemplo, o poder aos reis. Ela vai também se pautar na ideia de que o universo foi criado por um agente criador e de que o mundo é dominado pelo poder excepcional desse agente. Isso tudo justifica o poder dos reis no alto de uma hierarquia, já que os reis eles são, né, pessoas que vão estar ali falando, né, dialogando com os deuses. Quando você quebra essa hierarquia, né, você possibilita que o povo e a sofrosine, a democracia, tome a frente, tá bom, gente? E é importante a gente lembrar aí que essa formação do mundo grego ela foi influenciada pelo Egito, pela Mesopotâmia e outros reinos que a gente já estudou, tá? Os deuses como Marduk da Mesopotâmia vão influenciar a formação desse mundo grego e o imaginário deles, né, a mitologia deles sobre o seu próprio mundo também. Essa mudança, gente, então, do pensamento mitológico para a razão, ela vai se materializar de alguma maneira, né? De algumas maneiras. Uma delas, por exemplo, é a partir do Anaximandro. Ele vai formular essa teoria de geometrização do mundo, ou seja, o mundo que antes era criado por um Deus criador e mitológico, agora ele começa a ser feito a partir da razão. E essa razão vai ser materializada, por exemplo, nesse mapa dele, né? Nessa representação do mapa dele. É uma nova imagem do mundo, tá? Mas não é só uma nova imagem do mundo, é uma nova forma de se pensar o mundo, tá, gente? Uma forma que agora tem a razão como grande ponto de encontro. Tanto que se a gente olhar para o mapa, né, a gente vai ter o que lá no centro do mapa? Exatamente o mundo grego. E por que o mundo grego no centro do mapa? Porque lá no mundo grego é onde está a ágora, onde está o centro dessa democracia que vai se expandir para o mundo, tá? Essa ideia de império que vai ser formado a partir de Grécia e de Roma dominando o resto do mundo, o que a gente vai estudando nas próximas 3 aulas, tá? Mas é uma nova maneira de se ver o mundo, tá, gente? Deixar o pensar mitológico e pensar a partir da razão. Esse mapa, então, é uma representação disso, tá? De um pensamento mitológico que está sendo deixado para trás para um pensamento pautado na razão. Ao fornecer aos cidadãos o quadro no qual concebiam suas relações recíprocas, o pensamento político orientou e estabeleceu simultaneamente os processos de seus espíritos nos outros campos. Ou seja, quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente vai mudar a nossa forma também de agir, tá bom? Aí para finalizar, aí a gente tem os deuses gregos, tá, gente? Esses deuses eles vão ter características bem humanas, né, de ódio, de amor, né? Diferente dos deuses cristãos, que eles são normalmente, né, seres divinos, né, e tudo mais. Esses deuses não, eles vão ter características humanas. Então os greco-romanos eles vão se identificar com seus deuses ao longo do dia a dia de diversas maneiras, né, e com diversos deuses. Zeus é o grande deus dos deuses aí, né, o deus dos céus, dos raios, do relâmpago. Hera, deusa do casamento, fertilidade. Ares, deus da guerra. Artemis, deusa da caça. Afrodite, deusa do amor e beleza. Poseidon do mares. Atenas da sabedoria. Deméter da fertilidade. Apolo da música. Hefesto do fogo e metalurgia. Hermes o mensageiro e Hestia das lares. A religião, gente, é uma religião cívica. Por quê? Porque a religião está ali ligada com a própria rotina do Estado. A própria cidade-estado, a própria polis grega vai organizar, por exemplo, festas ao longo do ano para celebrar esses deuses. Por quê?
Porque quando você celebra os deuses, você está não abençoando só a si próprio, mas também a cidade como um todo, tá? Essas celebrações aos deuses são para agraciar a própria cidade, tá bom? Então a gente vai aí fazer, né, ao longo do ano essas diversas festas, né, onde as pessoas vão aí ter favores e proteção dos deuses, tá? Por isso é uma religião sílvica, tá? Porque é um dever coletivo da sociedade de todos os cidadãos. A gente vai ter também aí o culto aos heróis, né? Ulisses aí, o Odisseu, né? O grande herói aí de Homero, né? Na Ilíada de Odisseia, que eu pedi que vocês lessem como tarefa. Sugiro que quem não leu veja ao final da aula, tem diversas versões dessa história, tá? Tanto em quadrinhos, quanto em filmes, quanto em livros hoje em dia. Esses mitos aí, gente, vão ajudar a gente a entender então o modo de viver e pensar dos gregos. Por isso que eu sempre sugiro que vocês vejam, além da aula, esses mitos da Ilíada e Odisseia, pelo menos. Os Jogos Olímpicos, gente, são aí uma homenagem então a Zeus. E ele vai reunir, né, vai ser um evento que vai reunir nesse período, né, do início principalmente, muitos militares que vão competir entre eles, né? E quando você ganha na Olimpíadas, né, entre os outros militares de outros locais, isso te dá glória. Quando você volta para a sua cidade e estado, as pessoas vão te louvar por isso. Você vai ter um reconhecimento das pessoas da sua cidade por isso, tá? E é importante a gente lembrar aí também que a presença das mulheres é proibida, tá? No início das Olimpíadas, tá? As mulheres só vão participar das Olimpíadas há algumas décadas e séculos agora, tá, gente? E para fechar aí, gente, o conceito de antiguidade, tá? A antiguidade clássica era uma ideia que a gente tinha lá no passado, que ela se resumia a falar Grécia e Roma, como se a antiguidade se resumisse só a esse povo, como se esse povo lá da Europa tivesse dado origem a todas as outras sociedades e civilizações do mundo, né? Como se eles fossem a luz irradiadora do mundo. E essa ideia é uma ideia chamada eurocêntrica. Por quê? Porque é os europeus pensando o mundo a partir deles próprios. É uma ideia colonialista, porque eles são um local, né, um povo que coloniza o outro, que impôs a sua cultura aos outros. E é isso que eles tentam fazer, né, quando eles apresentavam esse conceito antigamente. Antiguidade clássica como Grécia e Roma. Essa antiguidade clássica deixa de ser Grécia e Roma e ela começa a agregar também Egito e Mesopotâmia, levando em consideração que Egito e Mesopotâmia influenciaram diretamente Grécia e Roma. E hoje em dia também ela começa a levar em consideração que você tem diversos impérios e cidades-estados sendo formadas, né, muito antes ali de Grécia, de Roma, desses grandes impérios, ou durante, né, períodos similares, mas olhando para a Ásia, a África e Américas, né? Os estudos arqueológicos vão remontando as sociedades que estão no passado dessa antiguidade e que estão coexistindo com Grécia, com Roma, com Egito, e que também ali em alguns momentos tem até diálogo, né, entre eles. Então, antiguidade clássica era Grécia e Roma, hoje em dia além de Grécia e Roma considera-se Egito e Mesopotâmia, e aí teve uma nova revisão agora, como você também considera os outros impérios da América, da África e da Ásia, tá? Como uma história da antiguidade. Por último aí, gente, a bibliografia que eu usei, algumas sugestões que eu estou dando para vocês, em especial os livros A Ilíada e a Odisseia, que eu acredito que vai ajudar vocês a entender a mitologia greco-romana e o que é essencial para as próximas aulas. Além disso, botei uma série de filmes, né? Existem muitos filmes aí sobre Grécia, Roma, sobre esses heróis, tá? Que podem ajudar. Aí botei uma série de exposições e museus também, tá, gente, da Itália e greco-romanos, que vão também falar sobre diversas coisas aí que a gente vai estudar ou nessa aula ou nas próximas aulas. E é isso, gente, o mundo grego e a democracia. Essa foi uma aula um pouco mais longa, que eu trouxe não só o conteúdo básico, mas trouxe alguns conceitos que são importantes para vocês entenderem as próximas duas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.